Lucas 5, do versículo 12 ao 16. Vamos ler juntos? Em uma só voz? Vamos juntos. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Vamos juntos, gente, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Pai, fala conosco mais uma vez nesse momento, e que a tua palavra, ela venha encontrar o nosso coração e trazer a tua vontade para a nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Obrigado. Com base nesse texto, irmãos, eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta no seu colo, para que a gente acompanhe os versículos aí do início ao fim. Mas com base nesse texto, eu quero, com vocês, retirar aqui algumas lições para o nosso ensino hoje. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, e que esse texto vai descrever para nós, é que ele vai apontar para o doente. A primeira coisa que ele faz é apontar para o doente. Você vai ver aí na primeira parte do versículo 12. A primeira parte do versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. O homem coberto de lepra. Você sabe que o autor desse texto, Lucas, ele era médico. E é curioso que Lucas, o médico Lucas, não disse que ele estava apenas leproso. Porque quando Mateus e Marcos vai relatar a mesma história, o que Mateus e Marcos diz é que esse homem simplesmente estava leproso, né? Mas quando Lucas vai descrever esse homem, ele vai dizer que esse homem está coberto de lepra. É como se Marcos e Mateus olhassem para o homem e vissem uma ferida. Há uma lepra ali. E Lucas diz: não há uma ferida. O corpo desse homem está cheio de ferida, né? Lucas vai mais profundo. Por ter um olhar de médico, ele se aprofunda mais na sua descrição. Significa então que esse homem, ele está num estágio avançado dessa doença. E naquele contexto, naquela época, havia mais de 70 doenças de pele, chamada de lepra. Havia mais de 70 tipos de lepra nessa época. Algumas até mesmo tinham cura, mas outras não. E o problema desse homem, como eu disse, não é que ele está apenas leproso, mas ele está completamente tomado, completamente coberto de lepra. E alguém, talvez você conheça a história, alguém principalmente no contexto daquela época, quando ele era diagnosticado com lepra, ele não podia estar mais em casa, ele não podia estar mais na escola, ele não podia estar mais na sinagoga, ele não podia mais brincar, se fosse uma criança, com seus amigos. Um adulto não podia mais socializar. Ele precisava de se isolar de todas as pessoas. Ele não poderia sequer estar com a sua família. Ele não poderia beijar a sua esposa, abraçar os seus filhos. Ele estava com lepra, uma doença completamente contagiosa. Ele precisava se isolar de todas as pessoas. Além disso, a regra era que ele também mudasse a sua roupa. Ele precisava agora se vestir de trapo. Ele, a partir daquele momento, por estar com lepra, ele era visto como um maldito. Não poderiam se aproximar dele, tampouco abraçá-lo e tocá-lo ou beijá-lo, porque a lepra era contagiosa. Ou seja, um homem que vivia sem esperança, um homem que simplesmente precisava se isolar e ver o tempo passar e pedir para que o tempo passasse rápido, para que a morte o alcançasse. Não havia esperança para um homem como esse.
A lepra, ela não era uma doença qualquer. A lepra não era como uma febre ou como qualquer outro machucado. A lepra era vista como uma maldição, uma punição de Deus na vida de uma pessoa. Uma pessoa com lepra era vista como alguém que estivesse debaixo do juízo de Deus. Algum pecado ele fez, alguma coisa grave que chegou ao ponto de Deus o puni-lo com o juízo, né? E por isso, então, a lepra, ela também era considerada como símbolo do pecado. A lepra era considerada como símbolo de pecado. Assim como a lepra, ela separa o homem das pessoas, o pecado também separa o homem das pessoas. O pecado traz uma divisão, uma ruptura relacional. Uma das características da pessoa que tem lepra é quando ela tem a pele insensibilizada. Um dos testes que o médico faz para saber se uma pessoa está com lepra, ele pega um objeto pontiagudo e ele começa a espetar naquela região para saber se a pessoa vai sentir alguma sensibilidade, algum tipo de dor ou não. E se a pessoa não sente, aquilo ali é um indício que ela pode estar com lepra. Algumas vezes ela pega uma caneta, tira a carga, e ela vai com aquela ponta ali, e ela enrosca até que fere aquele círculo para arrancar aquela ponta, para fazer um teste. A pessoa não sente nenhuma dor. Ali há um forte indício de que a pessoa está com lepra. A lepra insensibiliza. E o pecado também faz isso. O pecado traz insensibilidade a nós. O pecado torna o nosso coração frio. A gente fica indiferente, a gente fica insensível. A lepra, mesmo que a pessoa, por um milagre, ela receba a cura, mas ela deixa marcas no corpo. Sabe aquela ferida que é tão profunda no seu corpo, que mesmo que ela sare, o tempo passa, mas fica com aquela marca, cicatriz. A lepra, então, marca o corpo daquela pessoa que teve essa doença. E o pecado também marca. O pecado marca a mente, o pecado marca as emoções, o pecado traz traumas bem profundos na vida de uma pessoa. A lepra, uma das características dela é que ela come o corpo da pessoa aos poucos. Aonde a lepra alcança, você vai ver algumas fotos que a pessoa, quando tem lepra no rosto, aquilo vai comendo o nariz daquela pessoa. O nariz some, come boca, come língua, come dedos. Vai corroendo, vai desfigurando. E o pecado faz exatamente isso. O pecado deforma a pessoa, o pecado desfigura. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas o pecado, quando entra na nossa vida, ele vai nos deformando, ele vai nos desfigurando. Ele vai tirando de nós aquele molde original que nós tínhamos. E nós nos tornamos, por tantas vezes, irreconhecíveis. Quantas vezes você encontrou alguém que outrora estava vivendo uma vida regular, uma vida equilibrada, e depois de mergulhar numa vida libertinosa, uma vida de pecado, e aí depois de um tempo você reencontra aquela pessoa, você fala, puxa vida, como que aquela pessoa está diferente, nem parece mais a mesma pessoa. O pecado faz exatamente isso, ele desfigura. E no final das contas, a lepra, ela mata. A lepra mata. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado mata. E o pecado é tão grave porque a doença em si, ela pode matar o teu corpo, mas ela não é capaz de matar a sua alma. Mas o pecado, ela mata o seu corpo, a primeira morte. E ela também mata a sua alma, a segunda morte. E ela te lança na condenação do inferno. Para você ver como que é grave, né? E o quadro desse homem era esse, um caso perdido. Naquela época não havia possibilidades na medicina. Não havia um tratamento eficaz para a lepra daquele homem. Não havia cura, expectativa de cura, esperança de cura para esse homem. O que esse homem está precisando então? Não de um tratamento, não de um melhor médico, não de um tônico que vai mudar a sua história. Não, esse homem está precisando de um milagre. Eu fico pensando em algumas áreas da nossa vida, que a gente já tentou tanta coisa para tentar resolver aquilo ali, e a gente nunca encontra a resposta. E chega no momento que a gente fala, poxa, eu preciso de um milagre. Ou seja, eu preciso de algo que o homem não é capaz de resolver, mas Deus pode.
né? E esse homem aqui está precisando de um milagre. E porque esse milagre era tão necessário, esse milagre era tão urgente, o que ele faz? Ele rompe o isolamento. Ele está isolado, destacado, distante de tudo e de todos. Mas quando ele ouve falar de Jesus, ele rompe o isolamento. Ele sai da clausura do leprosário. Ele corre o risco de ser apedrejado, porque essa era a lei. Que se um leproso se aproximasse das pessoas, quem o visse poderia dar um grito: leproso, leproso. E ao ouvir isso, por aquele homem ter infringido a lei, ele seria apedrejado publicamente. Esse homem corre o risco disso tudo, então. Tudo para chegar até a presença de Jesus. E é interessante que ele vai, que ele faz e ele consegue, mas ele, quando chega na presença de Jesus, ele não chega reivindicando os direitos dele, como muitas vezes, cá entre nós, a gente faz. Quando a gente ora, muitas vezes a gente fala: ah, Jesus, eu tenho sido tão bom, Senhor. Ah, Senhor, eu sou teu servo, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, eu vou ao culto. Senhor, o que está acontecendo de errado comigo? Por que a minha vida está assim? Eu faço tudo certo. Como que se estivéssemos reivindicando um direito. Ou seja, eu sou um bom menino, eu mereço então receber esta bênção ou aquela bênção. Esse homem, ele vai à presença de Jesus e ele não reivindica os seus direitos, mas de uma forma humilde. Ele se prostra com o rosto em terra e ele adora a Jesus. E ele diz: se tu quiseres, tu podes. Se tu quiseres, tu podes. Veja que ele se submete à autoridade de Jesus. Se tu quiseres. Esse é o quadro desse homem. Aliás, esse é o quadro da humanidade. Seja pobre, ou seja rico, seja doutor, ou seja analfabeto, todos nós estamos na mesma situação. Todos nós somos incapazes de salvar-nos a nós mesmos. Todos nós estamos assim. Sozinhos, nós não conseguimos nos salvar. Nós não conseguimos nos limpar das nossas próprias manchas. É impossível para nós. Não conseguimos por nós mesmos mudar toda a nossa vida. Ou Jesus vem misericordiosamente, graciosamente, e Ele opera um milagre na nossa vida. Ou então nós estamos em apuros. Estamos completamente perdidos. Porque a gente está falando aqui de um contexto de lepra, em algum momento fazendo uma alusão ao pecado, porque o pecado é pior do que a lepra. Como eu disse, a lepra, ela pode sim matar o corpo, mas o pecado destrói o corpo e destrói a alma. O pecado é algo gravíssimo e a gente tem que levar ele muito a sério. E a segunda lição desse texto, a primeira foi que o autor identificou imediatamente o doente. E a segunda lição desse texto é nos mostrar quem é o médico. E esse homem, então, ele reconhece que Jesus é o médico dos médicos. Ele reconhece que Jesus tem todo o poder. Ou seja, a última palavra não é da ciência. A última palavra, a sentença para a sua vida não está naquele laudo médico. A última palavra não é da medicina, porque a medicina tem limites. A medicina não pode resolver tudo. A medicina é uma bênção de Deus para nós, mas ela é incapaz de resolver tudo. Mas esse texto, esse homem reconhece que Jesus é o médico que está para além dos limites. Ele está para além dos limites. A ciência da época não tinha remédio para essa lepra. Mas esse homem, ele sabia que se ele se aproximasse de Jesus, que se ele fosse até Jesus, Jesus podia purificá-lo. Ele disse: se tu quiseres, tu podes. Quem é esse médico? Esse médico, ele se chama Todo-Poderoso. E além de ser Todo-Poderoso, Marcos, a gente está em Lucas, né? Mas lá em Marcos 1:41, que vai tratar o mesmo texto, diz que Jesus ficou profundamente compadecido. Diga isso: profundamente compadecido. Quando Jesus ouve aquele homem e vê, né, toda a história daquele homem, Jesus é tomado por uma compaixão, por uma misericórdia. Jesus é completamente, profundamente tocado
pela situação desse homem. Jesus é poderoso e Jesus é compassivo, misericordioso. Você sabe que às vezes a gente tem compaixão, o que a gente não tem é poder. Você às vezes vê uma causa, você tem pena daquilo ali, você quer resolver aquilo de alguma forma, você quer ajudar, mas você não consegue, você não tem poder, aquilo foge do seu alcance. A gente tem compaixão, mas a gente não tem condição, a gente não tem o poder. Mas aqui, o médico dos médicos, ele tem todo o poder e ele também tem compaixão. Ele tem aquilo que nós não temos. Quem sabe você está aqui nessa manhã, e a gente está falando aqui de um contexto de saúde, mas talvez o seu problema não seja a saúde. Talvez o seu drama seja outro. Talvez você está aqui porque cada um de nós tem algum problema. Talvez o seu problema seja um problema mental, um problema emocional. Quem sabe o problema de algumas pessoas aqui seja no campo da moralidade, seja algum problema moral. Quem sabe o seu problema seja exatamente na sua relação conjugal, no seu casamento, os conflitos que há ali. Quem sabe na relação com os filhos. Oramos por diversas áreas da nossa vida aqui. Algum problema em algum aspecto da nossa vida. Talvez você esteja vivenciando algo, ou guardando dentro de si algo, que nem o seu amigo mais íntimo sabe. Porque está preso ali. E é um problema que te atormenta. É um problema que te acompanha, que atrapalha a sua vida. É como um carrasco, como um chicote em você, todos os dias. E embora tenha passado o tempo, embora você venha buscando saídas, buscando soluções, buscando alternativas, tudo que acontece é que você não consegue sair desse problema. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Hoje é dia 19 de setembro de 2021 e são 10 horas em ponto da manhã. E eu quero que você creia que você hoje está diante daquele que é todo poderoso. Você está diante daquele que é completamente compassivo. E se Ele quiser, hoje Ele pode libertar você. Ele pode salvar você. Ele pode transformar você. Louvado seja Deus. Ele pode perdoar você, Ele pode retirar da sua vida aquele peso de culpa que muitas vezes você sente. Ele pode restaurar as suas emoções. Ele pode ir lá no fundo da sua vida, lá nos porões da sua alma, e fazer uma faxina, uma limpeza completa, e fazer tudo novo na sua vida. Se tu quiseres, Senhor, tu podes. Tu podes. Agora veja, que Jesus, profundamente compadecido, tocou. Profundamente compadecido, tocou. E disse, quero, fica limpo. Você deve ter lido outros relatos de milagres. Jesus, ele fez várias curas de longe. Volta para sua casa, está resolvido. Uma palavra, às vezes a pessoa estava perto mesmo, mas uma palavra dele, o levantar das mãos, fez várias curas assim. Ele poderia ter liberado cura para esse leproso, de longe. Afinal de contas, não foi isso que ele fez com os 10 leprosos? Lá de longe, Senhor, precisamos de cura. Volta, mostra-te ao sacerdote, você está curado. De longe. Ele poderia ter feito a mesma coisa aqui. Assim como ele fez com tantos outros enfermos. Eu pergunto para você, uma pergunta retórica, por que Jesus tocou nesse homem coberto de lepra? O homem não tinha uma lepra localizada, era completamente desfigurado. Não podia tocar em ninguém. Por que Jesus toca nesse homem? E esse verbo tocar, no original, ele não é encostar. Sabe como você toca em algo, brevemente, talvez com a ponta dos dedos, por ter nojo. Esse tocar aqui não é encostar, mas o original traz uma ideia de abraçar. Esse tocar aqui é envolver. Jesus abraça esse homem compassivamente. Jesus envolve esse homem. Aquele homem que não podia receber abraço nem dos filhos, nem da esposa. Aquele homem que estava sendo rejeitado pelas pessoas, por todos.
era tido como um nojo. E Jesus abraça aquele homem. Entenda isso, irmãos. Aquele homem estava vestido de trapos, completamente inflamado. Imagina você que a ferida daquele homem, a lepra, estava no estágio avançado, vazando, aquele mau cheiro nas ataduras. Jesus abraça esse homem que tem a sua carne apodrecida, enfaixada em trapos, vazando. Por que Jesus tocou nesse homem? Quando Jesus toca nesse homem, Jesus tem uma mensagem. Jesus está transmitindo uma mensagem. E a mensagem que Jesus está transmitindo para esse homem é: não importa o seu estado, eu me importo com você. Não importa como você está, não importa o seu pecado, não importa a gravidade do que você fez, eu me importo com você. Não importa quão devastado você está, para mim você tem valor. Porque a maneira que Jesus enxerga uma pessoa é diferente, completamente diferente da maneira que a gente enxerga. E Jesus está dizendo: eu encontro em você uma doença mais devastadora que a lepra, que destrói a sua carne. Eu olho para você e eu vejo em você uma dor mais profunda, a dor de ser rejeitado, a dor de ser jogado fora. Esse é o médico dos médicos. Esse é Jesus. Uma visão completamente diferente da nossa. Toda vez que você entra no hortifruti, você quer as melhores frutas, os legumes mais brilhantes, as verduras mais viçosas. A gente quer o melhor, a gente está pagando para levar o melhor. E se a nossa vida fosse um grande hortifruti, Jesus escolheria as frutas podres, aquilo que está estragado, aquele que está necessitado, completamente devastado, porque Jesus é poderoso para transformar vidas. Esse é o nosso Deus, esse é o médico dos médicos, esse é o nosso Jesus, é aquele que se importa conosco. E a terceira verdade está no versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. É interessante, né? Quero, fica limpo. E no mesmo instante a lepra vai embora. Às vezes a gente quer, aliás, a gente quer tanta coisa, né? Mas a gente não pode. E Jesus quer, e Jesus pode. Ele pode tudo. Quem sabe nessa manhã existe alguém aqui, assim como eu, que está precisando de um milagre. Não é que você está precisando de resolver alguma coisa na sua vida, não. Você está precisando de um milagre. De algo que você sabe que é um sobrenatural. Tem que acontecer, é urgente. Precisando de um milagre. De uma resposta de Deus à necessidade mais profunda que você vive hoje. Sabe quem está aqui? Quem está aqui? Jesus. E esse Jesus que está aqui é o mesmo aqui de Lucas 5:12. Se passaram mais de 2000 anos, mas Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre será Senhor. Ele é poderoso, Ele é compassivo e Ele pode libertar você desse mal. Você crê nisso? Diz o versículo 13: imediatamente ficou limpo. No mesmo instante. E no 14 vem a quarta lição. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho. Diga, testemunho ao povo. E o destaque aqui é para a palavra testemunho. Por que Jesus não mandou aquele homem logo para casa? Ó, meu filho, você está limpo, você queria estar aí. Agora vaza, vai para casa, segue a vida. Por que Jesus manda esse homem apresentar-se ao sacerdote? E ele dá essa ordem por amor a esse homem. Porque o sacerdote era a autoridade que diagnosticava a doença e que também poderia dar um atestado
de que aquele doente agora está são, recebeu a cura. E com aquele atestado nas mãos, o ex-doente poderia voltar para sua casa, poderia voltar à sinagoga, poderia voltar às suas atividades sociais normalmente, sem aquele atestado médico, sem aquele atestado nas mãos. Mesmo que ele se autodeclarasse limpo, ele corria riscos de ser apedrejado, rechaçado, de ser morto. Mas quando ele vai ao sacerdote, e o mesmo o declara curado, a partir dali ele está então habilitado ao convívio com outras pessoas. Em outra palavra, o que Jesus faz se torna público. O que Jesus faz, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam testemunhar, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Jesus está fazendo algo na sua vida, as pessoas precisam saber. Às vezes, Jesus faz tantas coisas na nossa vida, a gente glorifica a Deus intimamente. Não é isso que a gente faz hoje em dia? Só eu e Deus? É o que a gente mais ouve. Não é só você e Deus. É para falar para todo mundo. É para testemunhar. Né? E o que Jesus faz se torna público. Não é uma propaganda enganosa dos poderosos feitos de Jesus. Não. O que ele faz está todo mundo vendo. O surdo ouve, o mudo fala, o cego enxerga, o paralítico anda, o morto ressuscita. O pecador é salvo. O testemunho público está acontecendo para todo mundo ver. Esse homem, então, ele vai ao sacerdote para testificar que o que Jesus fez não foi uma ilusão de ótica, mas foi um verdadeiro milagre. Todos precisam saber o que Jesus está fazendo na sua vida. A quinta lição, só na primeira parte do versículo 14, depois no versículo 15, ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Versículo 15, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgavam, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Olha só, ordenou-lhe que não dissesse para ninguém, olha, você está limpo, tá? Vai no sacerdote, se apresenta a ele, pega o atestado médico, não conta para ninguém, meu filho, segue a vida. Só que foi espalhado para tudo quanto é lado aquilo que ele fez, o milagre que ele fez. Se dizia ao seu respeito, cada vez mais se divulgava. Grandes multidões ouvindo isso, afluíam de outros lugares para virem, para ouvirem e receberem a cura, né? E Marcos 1:44, quando vai falar desse assunto, nos deixa um ponto mais claro ali, porque Jesus dá uma ordem expressa lá em Marcos 1, não fala nada para ninguém. Jesus é bem prático, bem claro, olha, não fala nada para ninguém. Que ordem difícil de cumprir. Que ordem difícil de cumprir. Um homem leproso, um homem desenganado, um homem rejeitado, um homem que estava à margem, um homem condenado à morte, sentenciado, agora recebe a cura, está limpo, vida nova. Tem que estar quieto, não fala nada. É muito difícil, gente. Se é um de nós aqui ia sair pela rua dando grito igual um louco, sai do leprosário e entra no hospício. Que coisa difícil o pedido para esse homem. E o impacto do testemunho desse homem mexeu com as multidões. Mexeu com as multidões. E agora, a história não é mais de um leproso indo a Jesus. Mas agora, todas as multidões de todos os lugares, de todas as partes, querem vir a Jesus, ouvi-lo e receber a cura que vem dele. E é constrangedor que Jesus disse, fica calado. E ele falou. E Jesus hoje chega para a gente e diz, fala, e você se cala. Abre a tua boca, meu filho, fala das boas novas, fala do amor de Deus, fala que Jesus libertou você, fala de como era a tua vida antes e como que está hoje, fala da felicidade que você tem, apesar da luta que você enfrenta, apesar das dificuldades, dos apertos que você passa, mas há uma fonte de alegria que jorra dentro de você, que é a presença de Jesus. Fala para as pessoas isso. Jesus diz, fala, e a gente se cala. E Jesus diz para esse homem, fica calado, e o homem fala. Meus amados irmãos, a gente tem que abrir a nossa boca.
para que Deus seja glorificado através de nós. Eu vou dizer para você algo. As pessoas lá fora, elas estão desesperadas. As pessoas estão desesperadas. Na fila do banco, no ponto de ônibus, atrás de um balcão de uma loja. As pessoas estão desesperadas, esperando que alguém se aproxime delas para falar que há esperança para elas. E essa esperança tem nome, e esse nome é Jesus Cristo. As pessoas estão desesperadas. Elas estão precisando apenas que você abra a tua boca. E às vezes você entra e sai e fica quieto. Alguém se queixa na fila do banco, alguém se queixa na fila de uma padaria. Está se queixando porque hoje a gente vive nesse contexto de queixa coletiva. Está tudo em crise. E a gente fica quieto. A gente se cala. Eu vou dizer para você algo. O mundo não tem a resposta que eles precisam. Não adianta deixar eles por conta do mundo, porque o mundo vai tomar conta disso. Não, o mundo não tem a resposta que eles precisam. O mundo não tem a saída que eles precisam. O mundo não tem a cura que eles precisam. O mundo não tem a solução que eles precisam. O mundo está doente. O mundo está confuso. O mundo está perdido. É ódio, é problema, é confusão. A única voz lúcida que pode trazer esperança para o mundo está no povo de Deus. Quem é povo aqui de Deus? A esperança para o mundo está com você. Abra a tua boca. Você não precisa ser eloquente, você não precisa ser um doutor em teologia, você não precisa disso. Você só precisa ter intimidade com Deus. Você tem? Amém? Você sabe em quem você tem crido? Você sabe que o seu Deus é poderoso? Você só precisa disso. Você crê nisso? Fale daquilo que você crê. A última lição do texto. A última lição do texto. Versículo 16. Ele, porém, ele quem? Jesus, né? Se retirava para lugares solitários e orava. Jesus era um pregador. Tudo que um pregador quer é uma plateia, é um povo. Quanto mais gente, é muito melhor. Porque o pregador tem uma mensagem a transmitir. E se a gente tem mais pessoas ouvindo, mais alcance tem. Tudo que um pregador quer é uma multidão. Versículo 15 diz: grandes multidões afluíram para ouvirem e serem curadas. E talvez a gente olhe para um contexto desse e fala, pô, aqui está uma grande oportunidade. Grande oportunidade para um pregador. Multidão vindo de tudo quanto é lado para ouvir. Agora eu vou falar o evangelho, vou pregar as boas novas, vou falar do amor de Deus. Uma oportunidade maravilhosa. Mas o versículo 16 diz que Jesus, em vez de fazer isso, Jesus deixa a multidão. Gente de tudo quanto é lado. Um estádio. E Jesus não aproveita aquele momento ali para falar mais nada. Ele simplesmente se retira, diz o texto, para lugares solitários. E por que Jesus está fazendo isso? Por que ele não se reporta à multidão e ele se retira para um lugar solitário para orar? Jesus está ensinando uma lição aqui. E a primeira lição que ele ensina é que Deus vem antes das pessoas. Às vezes a gente se ocupa demais com os outros. Se ocupa demais com as coisas. Se ocupa demais com as atividades. Se ocupa demais com o social, com as amizades, com o lazer. Ele está dizendo, às vezes se ocupa demais com a obra de Deus, com as atividades da igreja. Está dizendo que Deus vem antes das pessoas. Ele poderia estar pregando para uma multidão, mas ele sai para orar. A lição que ele ensina para a gente é que a oração vem antes da pregação. Não adianta querer pregar se não tem uma vida de oração. Não adianta você querer falar se você não tem intimidade com Deus na oração. Você precisa de poder para pregar. Você precisa de poder para fazer a obra de Deus. E esse poder você só adquire através de uma vida de oração. Você precisa de poder para curar enfermos. Você precisa de poder para fazer a obra. Não tem poder sem oração. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Não se faz a obra de Deus com a força do braço, com estratégias humanas, com métodos humanos. Não é por força, nem por poder,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Jesus então se retira para orar, porque a prioridade dele era o Pai. A prioridade dele era o Pai. Mas quando ele retorna do seu momento de oração, o que houve? Qual o resultado que acontece? Ele larga todo mundo, se retira para orar. E quando ele volta, acontece o quê? O versículo seguinte, que é o versículo que a gente não leu, nos dá a resposta. Versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Repita comigo: o poder do Senhor estava com ele para curar. Muitos de nós deixamos de ver milagres porque nós fechamos a nossa agenda de oração. Ele saiu para orar, ele saiu para priorizar a intimidade com o Pai, e quando voltou, o poder do Senhor estava com ele para curar. E às vezes você precisa de milagre, mas você fecha a sua agenda de oração. Você quer que Deus haja no piloto automático. Você quer que o milagre aconteça automaticamente. Não existe automatismo da fé. Não existe um botãozinho que você aperta e as coisas acontecem. Não existe a palavrinha mágica. Não existe a varinha mágica que você bate 3 vezes. Não. É preciso pagar o preço da oração. Aliás, a oração só é um fardo quando você não quer nada com Deus. Porque quando você ama o Deus que você serve, a oração se torna um prazer. A oração se torna o seu alimento. A oração se torna a necessidade da tua alma. É preciso, irmãos, a gente rever o nosso conceito, sabe? A gente canta muito que ama a Deus, a gente declara muito que Ele é o nosso Deus, a gente declara muito que pela misericórdia a gente vai para o céu. Mas cadê a nossa intimidade com Ele? Cadê a nossa vida de oração com Ele? Então é isso que acontece aqui. Muitas vezes nós deixamos de viver milagres porque nós fechamos a nossa agenda de oração. Nós substituímos o Senhor da obra pela obra do Senhor. Nos ocupamos demais com as atividades de Deus e abrimos mão do nosso próprio Deus e colocamos gente, coisas na frente de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o resultado é que você vai ter mais poder, você vai ter mais eficácia para fazer a obra de Deus na sua vida. Quando Deus vem primeiro, as multidões ao virem são alimentadas, são ensinadas e curadas para a glória do próprio Deus. Quero chamar aqui os nossos amigos. Esse homem reconhecia que precisava de um milagre. O caso dele era um caso perdido. A gente viu a história. Jesus fez o milagre e ele voltou para casa curado, completamente restaurado por Jesus. Eu não sei como que você está aqui hoje. Eu não sei como está você que me ouve, você que está no celular nesse momento, você que está na TV, de algum lugar, no seu trabalho, na sua casa. Eu não sei o que você tem passado. O que eu sei é que você pode voltar para sua casa liberto. Você pode voltar para sua casa transformado. Você pode voltar para sua casa perdoado. Você pode voltar para sua casa restaurado. Você pode voltar para sua casa salvo por Jesus Cristo. Você quer? Jesus quer. Então o milagre pode acontecer. Amém.